Boa noite, oficial. Boa noite para todos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Muita luz para todo mundo. Então, hoje, como não apareceu nenhum candidato para fazer o estudo, eu vou pagar a minha pena. A minha pena é eu fazer o estudo e vocês vão pagar uma pena maior, que não vão ter a alegria de alguém diferente fazer os 10 minutos. Então, eu não vou gastar os 10 minutos, ok? Eu estava falando para ele, eu gosto muito quando um de vocês Sim, faz, melhor que coisa. quebra a aula, né? E sempre vem uma outra abordagem, uma colocação Com certeza, diferente. melhor coisa. Sempre muito bom ouvi-los. A Grace, ela tem tido aqueles sonhos da madrugada, sabe? Que ela acorda. Preciso falar com você uma coisa que eu ouvi aqui. E me acorda. Me acorda. Gente, mas foi algo tão interessante. Aí ela me acorda. Você quer falar? Eu vou falar. Eu, às vezes, eu acordo de madrugada e falando assim, fala de uma vez, senão você vai esquecer. Aí eu falo com ela. Aí essa noite retrasada aí que aconteceu isso, aí eu falei com ela, e o engraçado que aconteceu uma coisa tão interessante, que eu não sei se eu tenho a impressão, não sei se eu estava dormindo ou se eu estava acordada, mas eu falava assim, bem que o Kardec diz que vocês conduzem o nosso pensamento. E aí eu rindo, e eu não via, não, espírito, não, mas a sensação que a pessoa estava rindo de eu ter brincado, eu falo, que de madrugada, essa hora, falando, por que eu estou pensando isso, e por que eu estou acordando ela para falar, que fala assim, fala de uma vez, senão você vai esquecer. Aí eu falo assim, bem que o Kardec falou que vocês que induz o nosso pensamento, né? E a sensação, tipo a Carol está rindo, assim, que eu tinha a impressão de que alguém estava rindo do que eu estava brincando, falando, né? É muito interessante, mas a ideia, depois quando ela pensou, falou, nossa, não é uma boa ideia? Na hora eu falei assim, tá bom, depois eu falo, ok, deixa eu dormir, né? Mas aí depois eu refleti, eu falei, não, é uma boa ideia, é uma coisa simples, mas às vezes é importante. Porque, vamos lá, a gente está aqui, algumas pessoas já estão aqui pelo segundo, pelo terceiro ano, outros estão aqui pelo primeiro ano, mas nós estamos aqui. A grande maioria, alguns ou outros flutuam, mas a grande maioria comparece aqui nas segundas-feiras, durante 1h30, e a gente está aqui para aprender. A gente está aqui deveria estar aqui conversando um pouco mais, trocando mais ideias, tirando mais dúvidas. Isso acontece na aula presencial com mais facilidade. Porque na aula presencial é mais fácil para mim obrigar as pessoas a falarem. Vamos começar da cadeira daqui. Todo mundo tem que falar. Eu sempre falo assim, só pode passar, se não quiser falar, pode uma vez só. Quando voltar, não pode mais. Aí todo mundo acaba falando alguma coisa, né? E isso é muito bom. E aqui acaba que uns falam, outros não, e às vezes tem dia que ninguém fala, e aí eu acho que todo mundo tem o que falar, alguma coisa. E os 10 minutos surgiu também de uma ideia dessa da Grace, de acordar de madrugada e falar. Pois e aí foi uma ideia ótima, achei ótimo. Mas existe uma outra coisa, além dos 10 minutos, que a gente falar da aula que nós estamos estudando no dia, ou durante os dias que nós estamos estudando. É assim, às vezes as pessoas têm dúvidas e não colocam, depois a gente vê, ou, depois eu vou olhar isso, uma hora vai tirar essa dúvida. Não, não é assim. É um jogo que a gente deve aproveitar todas as mentes que estão aqui. Né? Todo mundo tem o que contribuir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a prece, vai fazer os 5 minutos, porque vão ser 5 minutos só, e aí eu vou depois explicar, para a gente não perder muito o nosso feeling aqui do tempo, explicar o que a gente vai fazer, uma coisa bem simples, tá bom? Vou pedir a Grace para fazer a prece hoje, que ela vai me ajudar. Tá bom, meu amor? Ok. Então, gente, vamos elevar nossos pensamentos, unir nossos corações e levar nossas prerrogativas a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso irmão, e aos nossos anjos guardiões, os espíritos que são responsáveis por esse trabalho, os nossos companheiros que ficam junto a nós durante a aula, nos intuindo, nos orientando, nos alertando, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos vós, amigos espirituais.
que estão sempre junto a nós com tanta misericórdia. Pedimos nesse momento, Senhor, que a vossa luz, que o vosso imenso amor recaia sobre todo o nosso planeta, que ainda continuamos com muitas dores, muitas perdas, mas sabemos, Senhor, que nada é sem um propósito e rogamos a vossa imensa misericórdia, a misericórdia de nossa Mãe Santíssima, que possa nos envolver a todos, encarnados e desencarnados, e que nós possamos ter persistência no bem. Abençoe nossos propósitos de melhora e que ao término dessa aula nós possamos estar melhores do que agora nesse início. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje está definido que os minutos iniciais é do capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, mas é o item 5, pecado por pensamento ou adultério. Eu vou dar uma lida aqui, é um trecho muito curto de Mateus, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Diz assim: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E lembra que o título do capítulo é Bem-aventurados que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. A gente precisa entender um pouco, assim, rapidamente, quando a gente fala de evolução espiritual, nós que somos espiritualistas, principalmente nós que somos reencarnacionistas, que acreditamos em tudo que a gente acredita de mundo espiritual, da evolução, tudo isso, e se a gente olha as principais correntes espiritualistas, as filosóficas espiritualistas, o próprio budismo, e o budismo ele não tem uma relação na sua filosofia, na sua religião, vamos dizer assim, com Deus. Eles não discutem a questão de Deus. E mesmo a reencarnação para o budista é um pouco diferente. Eles falam do renascimento. Mas isso não é importante. O que importa é que o próprio budismo ele tem, na sua base, um processo de escada, um processo escalar de evolução. E esse processo escalar de evolução ele está em quase todas as religiões, principalmente as religiões do Oriente, que são mais profundos do que nós, e nas religiões esotéricas. Isso não é muito explorado no cristianismo, mas, na verdade, existe isso também. Vocês sempre ouviram falar que dentro do Evangelho de Jesus, aquilo que é, vamos falar assim, não é o que é o melhor, porque não dá para dizer o que é melhor no Evangelho de Jesus, cada parábola ali é um absurdo, umas coisas muito maravilhosas. Mas todo mundo fala que as bem-aventuranças é como se fosse o coração do Evangelho. Ali tem informações maravilhosas. Todo mundo já ouviu falar disso, de outros grandes, próprio Gandhi falando, né? Que se perdesse todos os livros, ficasse só as bem-aventuranças, o mundo não teria perdido. Então, tem essas histórias. Quando você pega as bem-aventuranças, que são 8, às vezes você pode considerar 9, se você encaixar mais alguma fala de Jesus ali. E se você olhar, analisar as bem-aventuranças mais no aspecto filosófico, você vai ver que ela conta uma história de evolução até chegar a Deus. Depois, o que acontece depois? Eu não sei se alguém já viu um vídeo que nós fizemos no ano passado, que fala da vibração primordial a sentimentos. É uma série de 5 vídeos. E no primeiro vídeo da série, a gente fala exatamente da criação, do círculo, né? Quem estava no ano passado lembra do círculo, que vai acontecendo em cada dimensão. Cada dimensão chega na bacia e sobe. E quando sobe, vai mostrando o que vai acontecendo em cada dimensão. E quando chega lá em cima, em Deus, ou próximo de Deus, o que acontece depois? A gente fala isso nesse vídeo. Mas quando você olha o Evangelho de Jesus, é uma coisa incrível. Porque o Evangelho de Jesus, as bem-aventuranças, elas têm uma sequência. E Jesus, imagina, ele vai falando das bem-aventuranças na sequência da evolução do ser. E vai mais, até chegar
a Deus como espírito puro, e mais, depois, o que acontece com vocês? Ele fala, acontece isso. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa muito bonita. E aqui, nós temos uma bem-aventurança que fala, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E a gente precisa entender o que significa isso. Porque os bem-aventurados puros de coração é aqueles que estão lá em cima, o que chegaram próximo de Deus. Por que eles verão a Deus? Porque eles estarão junto a Deus. Não ver com os olhos, não existe isso, mas ver significa eles estão lá. Eles chegaram no ponto. Chegaram no ponto. Então, o capítulo Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, significa isso. É um estágio, não é o último, porque tem mais 3, mas esse já chegou em Deus, depois tem um trabalho que eles vão fazer, depois acontece isso. Tudo nas bem-aventuranças. Mas o que interessa para nós aqui é esse aqui. O capítulo é Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, porque chegaram a Deus. Saíram aqui de baixo, né, com os bem-aventurados pobres de espírito. Aí começa, eu não vou contar a história toda, depois vocês vão receber um vídeo com essa história aí. Mas tudo bem. E aí, quando você fala, ok, Jesus está falando de pecado por pensamento, e ele puxa a instrução dentro de um tema que é comum naquela época, talvez mais comum, mas muito comum hoje. Porque hoje banalizou. Naquela época existia uma coisa que se chamava, com mais frequência, que se chamava pudor, né? A gente confunde a palavra pudor. Pudor é a pessoa que não peca, não é nada disso. Pudor é aquele até que erra, mas tem vergonha do fato. Isso é pudor. Aquele que erra e não tem vergonha e está descarado, já não tem mais pudor nenhum. Então, pudor vamos dizer assim, é uma vozinha da consciência que segura a pessoa de errar, mas não ficar, vamos falar, não tem problema saber disso não. Já viu essa história? Então, naquela época tinha um pudor que as pessoas que tinham relações com as prostitutas, o que fazia? Eles escondiam. Então, era um assunto que não era muito falado, mas todo mundo sabia da situação que existia naquela época. Muito triste. Ok. Então, Jesus usa essa questão da área sexual, né? Ele usa isso, do adultério, como área sexual, né? Como sexo. O evangelho aqui abrange um pouco mais, mas para falar de algo que é muito maior do que simplesmente uma questão de olhar uma mulher com os olhos de desejo pecaminoso. Mais do que isso. E é isso que nós vamos entender nessa passagem. Do que Jesus está falando? Jesus está falando para a gente de algo que eu já falei aqui algumas vezes, e que a gente sempre entende um pouco diferente, porque a maioria das pessoas fala disso de forma diferente. É a história do pensamento. Não é? A gente fala de pensamento, eu insisto em dizer, olha, o pensamento não é uma coisa controlável. Eu diria até que a mente não é uma coisa controlável, né? Existe uma coisa diferente aí. Porque você pensa assim, o meu corpo é controlável? Quem controla o meu corpo? Ele é comandado por alguma coisa. A gente sabe disso, a gente não tem dúvida. Não é? A gente sabe que o nosso corpo é controlado por uma alma, um espírito, né, que veste esse corpo. Isso nós que somos espíritas, nem duvidamos disso. Mas quando vai um pouco mais para dentro, a gente começa a ter dúvida. Quando fala do pensamento, a gente acha que não. Não, nós temos que controlar o pensamento. Mas a gente não consegue. Por que a gente não consegue controlar o pensamento? Jesus está falando ali. Aquilo que a gente fala sempre. Ele está dizendo, aquele que olhar uma mulher com um pensamento de desejo, pecaminoso, o que for, ele já pecou. Então você pensa assim, então Jesus está dizendo que só de pensar já pecou. E aí ele fala por quê? Por quê? Porque o seu coração está cheio disto, desses desejos. E é interessante que o capítulo é bem-aventurado que tem puro coração. O que significa o coração, então? Bem-aventurados que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Vamos trocar a palavra? Bem-aventurados que têm puro espírito, que o espírito é puro, eles verão a Deus. Faz sentido para vocês? Faz. Troca o coração para o espírito, né? Espírito, você. Bem-aventurados que já têm seu espírito puro. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, quando você pensa, isso vem de algum lugar. Então, se você pensa alguma coisa que não deveria, equivocado, ou com desejo, ou com um pensamento ainda voltado para os desejos, né, materiais, significa o quê? É que o seu coração, é que o seu espírito, ou a sua essência, ainda tem aquilo a ser trabalhado, e ele descarrega no corpo,
ele descarrega no pensamento, ele descarrega nas emoções. Ou seja, as emoções, o pensamento e o corpo são vestes, são corpos em níveis diferentes. E olha, Jesus naquela época falava isso, e a gente às vezes lê isso aqui e não entende muito bem, porque a gente fica para na frase do pensamento. Aquele que pensou já errou, mas esquece que ele fala, mas espera, por que que ele pensou e errou? Tem uma causa, a causa está lá, é o coração. E o que é o coração? É o próprio espírito, é a essência do ser. E o coração e a essência do ser significa o quê? Significa o quê? Significa aquilo com que você se identifica. Aquilo com que você se identifica é a tua vibração. É a tua vibração primordial, aquela sua mais importante vibração. É como se fosse assim, lá no seu centro, pensa no coração, como se fosse um centro de energia que vai para o seu corpo e para fora do seu corpo, como se fosse uma vibração que sai lá do seu íntimo e vai saindo. Essa vibração primordial é você na sua essência, nas suas intenções, naquilo que você deseja, naquilo que você se identifica. Né? Você se identifica com aquilo. A sua identificação é a sua assinatura vibracional. Bom, você se identifica com alguns determinados tipos de vícios. Eu diria para vocês que nós, no nível evolutivo que nós estamos, nós nos identificamos, sem medo de errar, com a maioria dos vícios. Com a maioria dos vícios. A gente sabe disso. A gente não fala para ninguém, nem para a gente mesmo. A gente não fala. E não tem que falar. Por quê? Por causa de uma palavra chamada pudor. A gente tem que entender o que significa isso. Pudor é, você tem pensamentos. A palavra para rotular isso é muito ruim. A gente pode falar negativo, inferiores, pecaminosos, nenhuma delas é boa. Mas qualquer uma que a gente falar, todo mundo vai entender do que eu estou falando. Né? Então a gente tem pensamentos de um nível nosso, mas a gente guarda. Raramente a gente expõe esses pensamentos, só se for em determinadas situações muito específicas. Ruela, é como se fosse um filtro, né? A gente filtra esses pensamentos para não sair o que está na nossa cabeça, né? Olha só que interessante. A gente filtra parcialmente, tudo bem? Porque a gente tem uma coisa que se chama sociedade, tem a convivência que a gente foi aprendendo, que a gente não sai matando as pessoas, a gente não sai estrupando, a gente não sai degolando. Existe isso na vida, mas num nível muito pequeno. No geral, as pessoas foram domesticadas, foram educadas, né? No sentido de viver socialmente. Então, tem leis, tem maneiras, regras para se viver. Então, as pessoas vão se adaptando a isso. Então, essa adaptação que traduz na nossa personalidade, ou traduz nas nossas personas mesmo, que a gente identifica nas nossas vários níveis de atuação, contém. Então, fica só no pensamento. Daí as pessoas pegam esses pensamentos e criam determinadas explicações assim, olha, pensar não dói, pensar não tira pedaço, pensar não é problema. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Essa é uma visão de pessoas que não compreendem a vida. Porque há 2000 anos atrás, Jesus já falou, tem problema e o problema é mais embaixo. O problema não é o pensamento é uma consequência, tem uma coisa atrás disso. Porque os pensamentos são poluídos. A maioria dos pensamentos não são nossos. Quem veio na aula passada, eu falei, lá vocês viram o Kardec perguntando, e eles falaram, a maioria dos pensamentos são de vocês, é uma mistura. Vocês lembram disso? E é assim que é. Isso aqui tem que ser assim, porque isso aqui é uma caixa de aprendizado monstruosa, a nossa mente. Não pode falar, igual existe vários pensadores, existe um cara nos Estados Unidos chamado Eckhart Tolle. Algum de vocês já deve ter lido alguma coisa, eu já li muito, tenho livros dele, ele tem umas coisas interessantes, mas ele tem um viés, na minha opinião, e não na minha opinião, na opinião de... Né, um viés equivocado. Ele briga na tecla que as pessoas têm que parar de pensar. Tem que controlar a mente e não pensar. E os grandes que eu conheço falam, isso não existe, isso é uma besteira, não existe isso. E o Kardec fala isso. Esquece. A maioria dos seus pensamentos não são seus. Vocês são conduzidos. Isso a gente já sabe. Quando vai para Jesus, ele diz a mesma coisa. Está aí, ó. Só que o seu pensamento está sendo reflexo da sua identificação. Ah, mas não foi meu, mas você se deixou influenciar porque a sua identificação é com isto.
Não é? Quem pensou, aquilo que aconteceu, que eu pensei, olha lá, foi aquele obsessor, e mais aquele, que veio. Veio, é verdade, mas o pensamento estava relacionado com uma coisa que você se identificou. Porque se você não se identificou, ele passa assim, ó, ele vai passar, mas ele faz assim, ó. Quer dizer, se você não se... Chega aqui para falar. Então, quer dizer, perguntando para o Rela, quer dizer, se você não se identifica com determinado assunto, com determinadas ações, esses pensamentos não atravessados não vão chegar. Vão chegar, mas vão passar. Deixa eu explicar por quê. Existe uma coisa na vida que é estar consciente ou não. Vocês não têm ideia da quantidade de informações que passam pela mente de vocês que vocês não registram conscientemente. Alguns dizem que é 95%, outros dizem que é 98%. É um negócio meio absurdo. Então, passam vibrações, pensamentos, emoções, imagens que passam. Fluem. O inconsciente registra. Se tem uma identificação que seja fraca, ele fica ali e pode sumir. Se tem uma identificação forte, ele trava. E aquilo que ele trava vem para o consciente. Vamos dar uma suposição. Você está passando na rua e na rua tem 1000 informações. Você não registra tudo, registra uma ou outra. Aquela que você presta atenção. E é uma atenção grande ou uma atenção reduzida. Mas existem situações que você está na rua que passa uma imagem, você nem prestou atenção. Mas, de repente, aquilo cai aqui e puxa outra coisa. E essa outra coisa que puxa foi uma identificação. E aquilo trava. E aquilo pode gerar um raciocínio mental de você ficar elucubrando sobre aquele tema. Aquele tema. Nossa, que maldade que fizeram. Ai, que raiva dessa pessoa. Ai, que ódio. Né? Ou você vai pensar sobre uma pessoa, nossa, que bonita, que desejo que eu tenho, e começa a colocar aquilo na cabeça. Por quê? Porque às vezes você viu só uma imagem, mas às vezes você vê a imagem, passa e não acontece nada. Depende de muitos fatores, depende inclusive das influências. Mas o que a gente precisa entender é que, independente das influências que vão existir, é a nossa identificação interna que mira os pensamentos que serão fixados em nós. Então, quando Jesus fala, ele fala bem claro, vamos pensar na imagem. Um homem, porque não era uma mulher olhando um homem, né? Mas é um homem olhando uma mulher, né? Um homem olhando uma mulher e ele acha aquela mulher muito bonita, aquela mulher, né? Como diz, é muito gostosa, não sei o quê. E o que ele faz? Ele fica olhando e começa a pensar. Isso é uma coisa muito incomum. Eu sei que os espíritas não fazem isso. Isso é comum das pessoas fazerem. Na medida em que você vai estudando, vai se espiritualizando, a tendência disso é diminuindo. É óbvio que vai diminuindo. E vai chegar um ponto que você não se identifica daquela maneira. Você olha para uma mulher bonita, olha, deve olhar para uma mulher bonita, mas você acha ela bonita, mas não vem mais nada. De nível sensual, de nível sexual, por que que não vem? Porque a sua mente está um pouco diferenciada, não virou santo, não é puro de coração ainda, mas ele está em exercício. E as pessoas sabem disso que eu estou falando, sabem do que eu estou falando. E aí Jesus fala, é o coração, é o espírito, é a essência, aquele centro que está identificado. Você se identifica com algo que você sabe perfeitamente, algumas coisas que descobre, porque pode estar no inconsciente. Você tem, por exemplo, uma índole de violência que você não colocou para fora por várias situações. Você nasceu numa família, foi educado, você teve oportunidades, você teve oportunidades, você não tem na família muita violência, então aquilo foi te carregando num certo conforto. Mas pode ser que você tenha uma identificação com a violência, e de vez em quando você fica um pouco violento, mas se você for colocado numa situação de teste, você pode fracassar, e a violência pode eclodir. Por quê? Porque essa identificação existe, mas ela está no inconsciente. Mas, em geral, elas ficam muito fortes no consciente. Por que que elas têm que ficar fortes no consciente? Porque elas estão ali para ser educadas. Elas não estão ali para te punir, mas elas estão ali para ser educadas. Essas identificações são identificações do passado, em geral. São identificações de espíritos imperfeitos, do nosso nível evolutivo. E elas virão. Por que virão? Porque precisa ser educada. E quanto mais você estuda, quanto mais você busca sua espiritualidade e aprende, significa assim, ele está aprendendo, vamos liberar um pouco? Libera as comportas, abre um pouco mais.
Oh, deu conta. Abre um pouco mais, não deu conta. Opa, volta um pouquinho. Sabe aquele negócio? Vai te provando, não para te prejudicar, vai te provando para você aprender, para você ser testado. Até um dia que o coração vai ser puro, lá, né? Mas até lá a gente está na luta, a gente está no teste. Tudo bem? Ok. Então hoje começa... Em relação a essa questão do adultério, você focou muito na questão sexual. Não, só foquei porque eu quis explicar porque Jesus focou, porque naquela época isso era uma das coisas mais... Mas existe também a questão do adultério, né, que a gente sabe em vários outros aspectos. Sim, mas é que eu não ia entrar em todos porque, né, já deu até o tempo ali. Mas só para a gente refletir, né, que nós adulteramos de outras formas, não só sexualmente, pensando ou falando, né, mas muitas vezes até agindo, né? Eu acho que mesmo que isso ocorra, é bom a gente refletir e já se disciplinando, né? Como a sugestão de Joana de Ângela, todas as vezes que vier um pensamento, a gente não tem como conter, mas a gente substituir. Quando a gente tem esse foco, essa boa vontade de querer se melhorar, a gente consegue. Isso, de ir modificando seus pensamentos, e uma hora realmente vai aliviando, passando, até que passa. E as outras questões, né, gente? Nossa, no dia a dia, os pequenos adultérios que a gente comete, né? Na vida, não, sabe, de enganar, pecadinho aqui, o pecadinho ali, engana a pessoa, uma mentirinha. Então, isso tudo não deixa de ser também. Claro, não, a gente não ia focar em todos, não dá. Eu foquei em um, que é o que está no Evangelho, mas eu tenho certeza que as pessoas conseguem compreender a abrangência dessa colocação de Jesus, a sua identificação, né, com os seus desejos, com as suas paixões, com o egoísmo, com o orgulho, com todos os vícios, enfim. Né? Isso é importante entender. A sua identificação com os vícios te faz não seguir para a virtude, eles te travam. Né? Eles te travam. Na semana passada, nós falamos um pouco para vocês sobre a finitude e a infinitude, o temporal e a temporal. Então, eu falei isso nessa semana passada, e deu para ter uma ideia sobre o que os vícios são e o que as virtudes são. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso e entrar no assunto da aula. Mas antes da gente... Deixa eu concluir. Fala, vamos concluir. Então, a minha proposta que estou fazendo aqui intimamente para mim mesmo, né, é nós nos observarmos, né, os nossos pequenos ou grandes adultérios que nós cometemos, né, conscientes ou até muitas vezes até inconscientemente, quando vê já aconteceu, né, mas que a gente comece a observar, aceitar nossas sombras, porque realmente quando e só é através do auto-amor que nós vamos conseguir, de fato, superar todas essas mazelas que tem dentro de nós. Porque, conforme nós falamos, o amor é tudo. Quando você tem amor, você é pleno. Então, e quando nós começamos a ter esse autorrespeito, auto-amor, quando a gente ama alguma coisa, a gente quer o melhor. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer o melhor para essa pessoa, né? Então, quando nós começamos a exercitar esse auto-amor em relação... Auto-amor já é em relação a nós mesmos, né? Mas só mesmo para ficar bem firme a ideia, é isso que nós estamos precisando, gente. A gente ter esse carinho, esse respeito, é olhar para a gente e falar, poxa, eu mereço ser uma mulher melhor, um cara melhor, sabe? E o que é ser melhor? É ser uma pessoa gaiata, pessoa vulgar, pessoa mais fraca? Não, é ser legal, perfeito nós não vamos ser, mas é realmente a gente querer aquela coisa, né? O que nós pensamos, se puder ser aberto, falado em público, né? Será que tudo que nós pensamos pode ser colocado assim, às claras, a gente se sentiria confortável? Por aí. Então, a gente começando selecionando para que
as coisas que a gente pense, se tiver que ser trazido à tona, mas claro que a gente não se sinta constrangida, né? É isso que a gente merece ser. Ok. Não só ainda isso tudo, mas, sinceramente, tenho procurado, sabe, honrar compromissos, a agenda, traço uma agenda do dia. Ontem mesmo foi um dia excelente, que eu brinco e falo, estou me dando parabéns, sabe? Assim, nossa, estou satisfeita comigo mesmo de estar cumprindo aquilo que me dispono e tudo mais, né? E ela está me catucando aqui. Vocês não estão vendo a mãozinha dele aqui, ó? Os alunos têm direito a 3 minutos. Vou passar a palavra para ele. Ele é fogo, né? Bom, o que eu queria falar é o seguinte, a gente hoje vai fazer uma coisinha diferente. Nós vamos fazer iniciar o assunto. Eu vou dar uma parada. Tem alguém querendo falar aí? Não. Então, eu vou iniciar o assunto, eu vou dar uma parada, e aí eu vou lançar para vocês a pergunta seguinte. Quem não entendeu ou quem gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto? A gente corre o risco de ninguém falar nada? Tudo bem. Se isso acontecer, a gente vai mudar a estratégia. A estratégia vai ser, nós vamos colocar o nome de todo mundo. Ó, nesse dia, esses aqui vão falar, nesses. Falar 1, 2 minutos. O que você entendeu desse assunto? Que alguém entendeu alguma coisa. É estimular as pessoas a começarem. Depois que começar, a coisa flui. Essa é uma estratégia de livre, espontânea vontade pressionada, tá? Mas tudo bem. Já não sei, não vão. Ó, se eu ver que alguém saiu da reunião aqui, eu vou atrás, hein? Ok? Bom, hoje nós vamos começar um assunto novo e eu passei um vídeo para vocês verem. Não é muito complicado o vídeo, mas é um assunto muito novo. Para quem vê ele a primeira vez, é muito diferente, porque a gente não está acostumado com determinadas coisas, não é? E esse assunto é um assunto que veio do Oriente, é um assunto que é mais da linha hinduísta e tal, mas ele tem tudo a ver com a gente, porque eu, inclusive, adequei alguns nomes que ele usa aos nomes que nós conhecemos. E por que nós vamos falar desse assunto agora? Na verdade, no segundo semestre, a gente usa uma boa parte do segundo semestre para falar dessas questões relacionadas a autoconhecimento, a mente humana, a parte de o eu, né, as memórias reencarnatórias, como é que acontece, como que não acontece, os complexos, os arquétipos, toda essa questão a gente programa para falar nas últimas 2 meses ou 3 meses do segundo semestre. Mas esse a gente começa agora, ele deveria estar lá junto com eles. Por que a gente fala dele agora? Porque ele é base para um assunto que nós precisamos falar logo depois, que é um assunto doutrinário, que é o perispírito. Então, a gente tem que falar desse assunto, a gente tem que falar do perispírito, e junto com ele nós temos que falar de saúde e doenças, porque esses 3 assuntos estão totalmente ligados com isso que nós vamos falar hoje. Tá? E o que nós vamos falar hoje é a composição do ser humano. O que é isso aqui? Do que é composto? Bom, a gente sabe que é composto de um corpo físico, né? A gente sabe disso, mas tem mais coisa. O espírita sabe que tem muito mais coisa. O religioso sabe que tem mais coisa. O materialista sabe que tem uma coisa, né? Que é o físico. Acabou. Então, a diferença é essa. Então, o materialista sabe que tem um corpo. Acabou. Os religiosos sabem que tem pelo menos 2. Tem um corpo e tem uma alma. O espírita sabe mais. Né? E se a gente entra no aspecto filosófico, você descobre como isso se desmembra, e aí você percebe que, como o espírita vê isso, é muito próximo disso. Então, isso é importante para a gente entender. Ok? Tudo bem? Vamos em frente? Ok. Ok. Então, aqui, a gente começa aqui, na nossa aula de hoje, e isso aqui é onde eu falo para vocês, onde está o vídeo do ser humano que vocês deveriam ter visto. Quem viu vai acompanhar fácil, quem não viu vai ter um pouco mais de dificuldade, mas é assim que é, depois vê. Né? Isso eu falei na aula passada, que o ser humano é o maior ato e nobre investimento da vida. Né? Isso está em Joana de Ange, está também no livro do Carl Gustav Jung, né?
o livro Ser Consciente, da Joana de Andes. Então, ela usa muito nos livros dela a relação com ele. E ela fala, inclusive, que espiritualmente eles se encontraram no mundo espiritual antes, quando ela estava preparando esse material. Que a Joana fala que para preparar esse material, ela gastou décadas no mundo espiritual. E teve encontro com o Jung lá no plano espiritual muito antes. Então, é um negócio meio complicado de compreender, mas é assim. A gente falou do ser imaturo e maduro, né, do finito, do temporal. A gente falou da questão da identificação. Aí aqui tem uns pontos que a gente não vai falar agora, que fala assim, alguns itens importantes para você mudar a sua identificação, o seu interior, que é o auto-amor, que a Grace falou, a autoestima, a oração, a relaxação, né? E a meditação, e depois o autoconhecimento. Então, são passos de busca de aprimoramento do ser, ok? Mas nós não vamos colocar isso agora, isso é para depois. Muito bem. Então, depois a gente vai falar disso. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, na primeira página aqui, ele fala assim, 2 elementos, ou, se quiserem, 2 forças regem o universo. O princípio espiritual e o princípio material, ou elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Que ele está dizendo o seguinte, no início, então, e no momento da criação, se criou o princípio espiritual e o princípio material. E o que ele fala é que eles se unem, e que não tem como explicar um sem o outro no processo de evolução. Basicamente é isso que ele está dizendo. E isso todo mundo que é espírita conhece, porque isso é o beabá do espiritismo, né? Deus, né? Que Deus, princípio espiritual e princípio material. Isso todo mundo esse aqui é como se entrasse lá no primário, né? A, E, I, O, U, tá? Mas isso aqui, que está inclusive fora de ordem, mas vai ficar, eu volto aqui, são as etapas do autoconhecimento. Todo mundo já ouviu falar de autoconhecimento, tem que se autoconhecer, tem que se conhecer, tá certo. Mas e tem um monte de livro, tem um monte de coisa, e tem coisas estranhas também. Mas a gente precisa compreender que tem 2 etapas no autoconhecimento. A primeira coisa que você tem que fazer não é quem é você, é o que é você. Você tem que conhecer a máquina, né? Você tem que conhecer a sua constituição. O que eu sou? Né? Eu sou um corpo, né? Eu sou mais o quê? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e como é que isso funciona? Funciona assim. Ok. Agora, com tudo isso que é você e que é o outro também, ou seja, que é comum ao ser humano, todo ser humano é assim? Tá bom, então legal. Então já sei onde estão as coisas, como é que as coisas mais ou menos funcionam. Agora você vai falar quem é você. E isso não cabe a ninguém falar. Nem um livro, nem uma religião, nem Deus, nem ninguém. É você que vai ter que fazer isso. Por quê? Porque você, estando de posse das suas ferramentas, o que é você, você tem que se autodescobrir, porque cada um está num estágio, cada um tem suas dores específicas. O ser humano é uma coisa muito incrível. Apesar de, quando você responde o que é o ser humano serve para todo mundo, o quem é não serve. O quem é muito específico. Não dá para você falar, esse comportamento é assim. Então, quando você fala em termos de psicologia, na própria psiquiatria, que pega a parte neurológica, ou pega a questão psiquiatra, o cérebro e os remédios, tudo, é tudo muito padronizado para determinados tipos de coisas. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Quando você pega o tratamento psicológico, a mesma história. Se você for numa área psicológica que é mais transpessoal, que é mais profunda, você ganha, porque normalmente são pessoas que têm esse conhecimento do outro lado, do inconsciente, às vezes até do processo reencarnatório. Se você fica só na psicologia científica, que é uma grande parte, você vai ficar muito limitado para o quem. Então, é muito complexo. E mesmo você indo e pedindo ajuda, que é importante, terapia é uma coisa importante, o quem é, ninguém vai te dizer. Não tem jeito. Não tem como alguém fazer isso. É você que vai descobrir. E o que é que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui é o que é. O quem é, não. O que a gente faz aqui é o que é o ser humano. Né?
Quais são as ferramentas, isso. O quem é são as medidas que eu já falei para vocês, paliativas. Então, você tem que descobrir quem é você, é tua responsabilidade, e é tua responsabilidade manejar os instrumentos que existem à disposição para você melhorar o quem. Mas o quem é, não tem como te dizer. Só tem como te dizer assim, aqui estão as ferramentas, aqui estão as coisas paliativas que vão te ajudar a amenizar as suas dificuldades, as suas dores, mas o trabalho de evolução, de você descobrir onde você deve apontar a sua energia, onde você deve trabalhar, como você vai trabalhar, é cada um, não tem jeito. Tá? Então, isso é importante entender. A nossa função aqui é o quê? É falar, o ser humano é isso, a nossa mente tem isso, tem a encarnação, tem as sementes do autoconhecimento das virtudes, tem o eu, como é que funciona o eu, os complexos, os arquétipos, a sombra, pá. Então, você vai fazendo o desenho e vocês vão receber o desenho. Olha, aqui é o que é. Isso aqui é muito, muito parecido, é muito padronizado para todo ser humano, no nível que nós estamos. Daqui a 100 anos pode ser que se descubram outras coisas que nós não sabemos hoje, para o nível que nós estamos. Mas a gente pode pensar que um espírito como Joana de Anjos traria coisas mais adequadas e mais coerentes para nós. Então, é disso que nós estamos falando. Nós trabalhamos com uma base por aí, tá? Então, o que é, nós vamos apresentar a vocês. No quem é, a gente não tem jeito de fazer nada, a não ser dar os instrumentos paliativos. E eles estão aqui, como eu falei para vocês, que nós não vamos discutir eles hoje, que é o autoamor, a autoestima, a oração, a relaxação, né? A meditação, até aí. Até aí. Tudo isso vai te ajudar em quê? Na identificação. Vai te melhorar a sua identificação. Mas esse trabalho último, que é o mais importante, que é o autoconhecimento, é de cada um. Não tem como. Ok? Alguma dúvida até aí? Alguma questão antes da gente seguir? Ainda não parei para fazer aquelas perguntas. Ok, então isso aqui todo mundo já sabe. Deus, princípio espiritual e princípio material. Tá bom, vamos para a primeira tela. Aqui, começa aqui. Então, Deus, princípio espiritual e princípio material. Aqui tem um erro que eu vou corrigir. Constituição resumida... Ah, não tem não, aqui está certo. Constituição resumida do ser humano. A gente dá uns nomes aqui diferentes do que está nas apostilas, do que está nos estudos, para ficar mais fácil a gente compreender. Então, vamos pensar. Se nós pensarmos na ciência, o que a gente tem é só a parte de baixo, só o andar de baixo. O que é o andar de baixo? É o corpo físico e um corpo energético. Isso a ciência acredita. Algumas escolas de psicologia que são muitos materialistas acreditam. Todo mundo acredita. Quer dizer, não tem dúvida. E nós somos espíritos, acreditamos. Temos um corpo físico, temos um princípio vital ou um corpo energético. Ponto. Isso é o andar de baixo. Mas nós, e quase todas as religiões e os espiritualistas, acreditam que existe uma coisa além, que é uma coisa que guia o andar de baixo, ou guia o corpo físico, que é um princípio espiritual. E aqui a gente chama de princípio inteligente, mas vamos ficar com um princípio espiritual, né? Então, tá aí. E a gente vai chamar isso de andar de cima, porque o andar de baixo é um instrumento do espírito para a relação com o mundo material. Então, o andar de baixo é o corpo que o andar de cima precisa para se relacionar. Ok? E o andar de cima é o espírito e suas instrumentalidades, que nós vamos ver depois. Ok, mas a gente tem que pensar que antes de um ser humano, nós temos o mineral, nós temos o vegetal, nós temos os animais, as bactérias, né? Temos o vírus, que é o intermediário, né? E temos os animais racionais, e depois os irracionais. Então, se você pensar aqui, existem outras coisas que compõem o andar de cima e o andar de baixo que não estão aí. Estão no início do processo de evolução. Estão lá nos vegetais, né? Estão lá nos vegetais. Eles têm um princípio espiritual? Tem um princípio espiritual. Eles têm um corpo físico? Tem. Uma árvore é um corpo físico. Ele tem um princípio energético? Tem um princípio energético. Faz sentido, né? Faz sentido isso aqui para seres do reino vegetal. Ok? Tá bom. O que significa isso aqui? Significa uma coisa interessante. E aí nós vamos falar dessa palavra, que ela é entendida de várias maneiras. E eu vou dizer como que nós vamos entender ela aqui por enquanto. É a consciência.
Quando a gente fala de consciência, a gente pode falar assim, a consciência é estar consciente. Tem a consciência, que são as coisas dessa vida, e o inconsciente das outras vidas. Tá bom. Mas consciência também é usado para outras definições. E aqui nós vamos usar a consciência como algo criado, como foi criado coisas por Deus, como o princípio espiritual, material, como as leis, também foi criado o quê? Foi criado as sedimentações da matéria. O princípio, o perispírito, é uma criação divina, onde que houve uma transformação da matéria para aquele tipo de corpo. A consciência também. A consciência é como se fosse o local onde estão registradas as leis divinas do processo evolutivo das criaturas, ad eterno. Então, imagina que o vegetal tem uma consciência, um germe de consciência. Né? Tem um germe de consciência. Então, ele está em processo evolutivo. Está no reino vegetal, é só aquele germe. Não tem nada mais do que aquilo. Tá bom, tá lá. Então, ali, as crisálidas da consciência estagiam no reino acima do vegetal. Pronto. Saímos do vegetal, estamos entrando onde? Estamos entrando no reino material. Então, ele está estagiando no reino vegetal e ele vai subindo. Então, você tem ali uma consciência como se fosse um germe. Tá? Vamos acompanhando, andar de cima e andar de baixo. Vamos seguir um pouco mais. Aí, ainda acima do reino vegetal. Agora nós estamos falando do acima do reino vegetal e animal. Então, vamos lá. Acima do reino vegetal e animal, o que nós temos? Nós temos o reino dos racionais. Então, nós estamos no reino dos racionais, ou seja, dos seres humanos, vamos dizer assim. Olha a diferença. Ó, entraram mais duas coisas ali, ó. Entraram o corpo espiritual e entrou também a mente / sobreviventes. Ok? Então, o que nós estamos falando? Existe uma coisa a mais. Ah, os animais não têm uma mente, não têm, eles têm algo, né, mas não exatamente racional. Eles têm alguns resquícios de emoção, eles têm uns requisitos de inteligência, de pensamento no nível deles. Então, é um estágio. Então, por exemplo, tudo que nós temos, puxamos do vegetal, do animal, vem durante milhões e bilhões de anos em processo de aprendizado, para vocês entenderem a complexidade que é ter um ser humano. Né? Ter todos esses aparelhos que nós temos, todas as ferramentas que nós temos na nossa vida, diante do processo evolutivo. Aqui a gente coloca três transparências, 3 slides, e a gente evolui aqui bilhões de anos, milhões de anos. Ok? Muito bem, vamos lá. Agora, no homem, a consciência percebe Deus, o metafísico, a beleza, a visão de vida, de si próprio e sua capacidade. Pronto. Olha como já mudou a parte de cima, ó. Tá vendo? Consciência. Agora tem ali mente pura. Pronto. Aqui estão os 7 corpos ou 7 campos que definem um ser humano completo. Tá? Um ser humano completo. O que ele tem? Ele tem um corpo físico. Bom, o corpo físico o vegetal tem. O animal tem. Ele tem um princípio vital. O vegetal tem. O animal tem. Ele tem um corpo espiritual. Os animais têm um corpo espiritual. Diferente da nossa situação, mas eles têm. No plano espiritual, você tem animais. Tá? Você tem animais no plano espiritual. Isso é um corpo espiritual. Diríamos até que uma bactéria ou um ser, um verme tem um corpo espiritual. Tem. Diferente é completamente diferente. A complexidade é outra. Eles têm uma mente, não, como a nossa. Né? Eles trabalham por instinto. E o instinto não exige uma mente complexa como a nossa. Eles têm uma mente pura? Depois nós vamos entender isso. Não, não tem. E a consciência? Não, eles não têm. Eles têm um germe de consciência em processo de elaboração. Eles têm um espírito, uma inteligência? Não. O que eles têm? Um princípio. Olha lá, princípio espiritual. Tá? Eles não têm um espírito. Aqui é o homem, aqui tem um espírito. Tem um princípio inteligente. Então, aqui forma-se o homem no seu início de jornada. Vamos pensar num Homo sapiens, ou num Neandertal, Cro-Magnon, o que for. A gente sabe que a gente veio dos sapiens, mas aqueles já eram seres humanos no sentido de início, né? De início. Alguns definem até que os australopithecus já eram, mas ok, não importa muito isso. O que importa é, chegou no ser racional, você tem esses corpos. São 7, tá? São 7 corpos. Ok.
E aí, a gente vai entender agora por que a gente chama de andar de cima e andar de baixo. Tá? Andar de cima e andar de baixo. Mas antes da gente entender isso, nós vamos dar a nossa paradinha estratégica. Ainda bem que ninguém fugiu. A nossa paradinha estratégica é para perguntar o que nós estamos entendendo até agora, o basicão. E aí a gente vai abrir para quem quiser falar 2 minutinhos. Estou entendendo, não estou entendendo, está confuso? Não, entendi mais ou menos isso, até agora. Ruela. Opa, deixa eu fechar o meu microfone, porque na gravação dá muita chiadeira. Pelo que eu tenho acompanhado das suas aulas desde o ano passado, o que eu entendo, que está na minha cabeça, é que o princípio, a inteligência só pertence ao homem. O princípio espiritual só pertence ao homem, não aos animais e não aos vegetais. Os animais, eles ainda eles têm um princípio mais relacionado ao instinto, e eles podem ter até um pouco de uma inteligência, vamos dizer assim, rudimentar, né? Imagina, ele tem que comer para sobreviver, né? Aí ele sabe que perto da água ele vai encontrar uma presa fácil. Isso já não passa a ser só o instinto. Ele tem uma inteligência rudimentar. Ele sabe que ali ele está perto. Agora, para o homem já é diferente. Embora a gente carregue todo esse processo, né, de evolução, né, que você fala, para o homem já é diferente. A gente já tem o princípio de inteligência, né? A gente já sabe, embora o nosso estágio de inteligência é aquele da mente de sobrevivente, né? Que a gente tem muita relação na mente de sobrevivência, que é a exclusão, a violência e a separatividade. Tudo isso ainda é muito, assim, muito forte no nosso estágio atual. E você mesmo fala que todos nós estamos nesse estágio, né? Para a gente passar para esse estágio de mente pura, ainda demora bastante. Então, eu acho que é isso que eu tenho entendido a respeito desse, não só dessa aula, mas desde o ano passado, que as coisas que você tem colocado. Só para ter certeza que o que você falou a gente entendeu, e para deixar claro, eu mostrei lá no slide, eu só não vou voltar agora, mas depois vocês olham aí, que no início tinha Deus, que criou o princípio espiritual e o princípio material. Ok? O princípio espiritual também é chamado de princípio inteligente. Dentro do próprio espiritismo você encontra algumas questões. Mas vamos falar que a inteligência é do espírito, né? Então, o princípio espiritual e o princípio material. Isso vai passar por um processo de evolução de milhões e bilhões. Né? Seres inorgânicos, seres orgânicos, e vai embora. Então, quando você olha para uma árvore, para um vegetal, e olha para um animal, eles têm um princípio espiritual? Claro que tem. Senão eles não existiam. Porque a árvore é como um corpo, é o corpo do ser humano. Eles têm algo por trás disso. Tem vida ali. Né? Tem vida. Então, eles têm um princípio espiritual? Sim, tem um princípio espiritual. Mas o princípio espiritual se traduz em espírito, quando chega no ser humano, que se fala individualização do princípio espiritual. Quando o princípio espiritual se individualiza em um ser, ele é um espírito de um ser humano. Enquanto isso, ele não é individualizado. Agora, nós não vamos discutir aqui agora, esse processo de evolução dos próprios animais. Porque se você pegar os próprios animais, você vai percebendo que, dependendo do nível de evolução do tipo de animal, como o cavalo, o cachorro e outros, eles têm um princípio espiritual quase não é individualizado. Eles vão chegando aos poucos. Porque não é assim, puf, não, vai chegando aos poucos.
O Emmanuel fala que o processo de transição... Vamos pensar no macaco? Vamos pensar que a gente sempre fala do macaco, não é assim. Mas vamos pensar no macaco mais evoluído do ser humano. Se o processo de transição é daqui para cá, essa transição não é feita no planeta Terra. Isso é o que o Emmanuel diz. Isso é feito em outros mundos que comporta seres que estão no meio do caminho, que não é um ser humano e não é um animal. É um negócio complicado, né? Então, esse processo se dá lá. Então, não tem individualidade, não tem espírito. E o Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, ele fala assim, para não dar confusão, eu vou falar de espírito com E maiúsculo e espírito de E minúsculo. Ele fala, o espírito dos animais, aí ele fala com E minúsculo. E o espírito dos homens com E maiúsculo. Isso está lá escrito no Kardec, depois eu posso mandar para vocês, para ele não ficar criando outra palavra. Porque ele diz, os animais também têm um espírito, mas não é individualizado como é no ser humano, não é um espírito de um ser humano, é diferente. Então, só para ficar claro, que não fique dúvida nisso aí. Esse lado do Kardec, essa questão que ele toca nesse ponto do E maiúsculo, E minúsculo, é interessante isso. Ou alguém, se todo mundo já viu, não preciso de eu passar, tá? Ruela, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Vou fechar aqui. Só para materializar um pouco disso que você está falando aí, eu acabei de ler o livro Mensageiros, e tem uma passagem muito bonita em que André Luiz, ele fica admirado com o momento em que um espírito que está aqui tá no Rio de Janeiro, e ele está fazendo lá um estágio no Rio de Janeiro, e um espírito de uma criança, ele tem uma rosa, e ele pega essa rosa e tira a essência dessa rosa. Ele toca assim e tira a essência da rosa, né? Um pouquinho desse fluido aí que você está comentando. E imediatamente, André Luiz percebe que a rosa murcha. Ela murcha. Ela tira aquilo ali e ficou só a matéria, e ela murcha. É interessante essa passagem que tem lá nesse livro aí. Legal, Francisco. Você quer falar alguma coisa? Essa colocação aí que o Francisco falou é similar também à nossa morte, né, física, né? Quando é retirado o espírito, o corpo fica ali inerte. Aliás, no Livro dos Espíritos também tem algo que fala, se você quer saber o que é o espírito, olhe para um corpo inerte, um corpo sem vida, né? Que dá para você vislumbrar, porque o corpo inerte não tem espírito, né? Espírito é a energia, essa que movimenta. Né? Então, vamos entender um pouco diferente aqui, para a gente não misturar. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, só uma coisa, só para a gente não misturar as coisas, tá? Vamos lá. Então, imagino que vocês estão vendo aí. Então, é preciso entender os corpos, ou os campos. Nós temos um corpo físico, mas nós temos uma pilha, um princípio vital, que é uma pilha que nos é dada para viver X tempo. A hora que a pilha acabar, acabou. O espírito está ali, mas a pilha acabou. O espírito, ok, me liberta, vou embora. E o corpo vai desencarnar. Né? O espírito sai. Mas por quê? Tem um princípio vital que se esgotou. Você pode sofrer um acidente e morrer com um princípio vital ainda forte, vai ter dificuldade. Né? Isso a gente lê na parte mediúnica, as dificuldades de se desprender porque tem um princípio vital muito forte. Então, quando você fala... o ser está murchando, é porque o princípio vital está esgotando, está acabando. As pessoas vão ficando idosas, vão ficando fraquinhas, porque o princípio vital é aquela pilha que você aperta o botãozinho do controle e ele não funciona direito. Ora, funciona ou não funciona? Por quê? Porque está acabando. Então, não pode misturar as coisas. Princípio vital dá a energia. A energia do corpo é o princípio vital, não é o espírito. O espírito é outra coisa. Princípio vital e energia são coisas físicas. O espírito precisa disso para viver no mundo. Então, ele precisa do princípio vital, ele precisa do corpo físico e ele ainda precisa de outra coisa. Estamos falando da parte de baixo. O espírito está lá em cima, não esquece. O espírito está no andar de cima. Ele precisa de um corpo espiritual, que é o perispírito. Olha quanta coisa envolvida. É isso que a gente tem que entender. A composição do ser humano. Se a gente voltar no vegetal, está aqui. Né? Está ali. Você tem um princípio vital e um corpo físico. E um princípio espiritual. Então, o que acontece? Ora, um vegetal, quando você tira o princípio vital dele diminui, ele vai perdendo
né? Vai perdendo o quê? O corpo, vai murchando. Então, você tira a água, você tira Pensa o seguinte, hoje é interessante, aqui em casa tem uma planta muito interessante, maravilhosa, mas você tem que fazer um processo de colocar água nela X vezes todo dia. Se você dá uma bobeira, você olha, você leva um susto. Ela morreu, ela fica murcha. Aí você vai colocar água e você volta a fazer na mesma sequência, ela fica maravilhosa. Ela perdeu o princípio vital? Não, mas ela estava perdendo. Ela depende da água para manutenção do seu corpo físico. Então, ela ainda está com o princípio vital, mas é como se ela estivesse gritando, me dá água, senão o meu princípio vital não vai suportar. Então, a planta tem um princípio vital e tem um princípio espiritual. Não é um espírito. Tá? Isso que a gente precisa entender. No ser humano é diferente, tem muito mais coisa. Você tem um corpo espiritual, você tem um princípio vital, você tem um corpo físico. Se você pegar os animais, aqui os animais têm aqui, só que não é uma mente exatamente. Mas o animal tem um grau de princípio de emoção, tem um princípio não no nosso nível, mas ele tem um princípio de inteligência. Não sei se vocês lembram que nós falamos na aula passada, ou retrasada, que a Grace contou o caso do macaco prego, né? Muito interessante. O macaco prego que foi filmado e que eles aprendem durante anos como quebrar uma determinada fruta, que ele pega a fruta, põe no sol, espera secar X tempo. E ele espera. E ele quer comer, mas ele espera. Depois que seca, ele leva para cima de uma pedra grande, ele tem que pegar uma pedra de um determinado peso, de uma determinada qualidade, e bater naquela fruta, que é dura, a casca. Ele bate várias vezes e ela quebra. Só que para aprender isso, ele levou 7 anos. E os jovens começam a olhar os velhos para aprender. Então, ele tem uma mente que não é uma mente de um ser humano, ele não tem um córtex, né? Mas ele tem alguma coisa que o permite, através de instinto, de aprendizados de anos e anos, repetir tarefas, e nessa repetição, ele consegue fazer coisas que, se você olhar, você fala, meu Deus, que inteligência. E é um princípio de inteligência que está ali, bem rudimentar. Ok? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, voltamos aqui. Gostaria que mais alguém se colocasse aí. Eu gostaria de fazer uma colocação, ou melhor, uma pergunta, Ruela, pode ser? Deus, por favor, deixa eu fechar aqui. Eu queria que você explanasse mais sobre o corpo espiritual, que é o que você chama como sendo o perispírito. Gostaria que você descrevesse melhor o perispírito. Você poderia, por favor? Oi, Ednilson, como eu falei aqui no início da aula, a gente tem uma programação assim. A gente está falando dos corpos, porque isso está ligado ao trabalho que nós vamos fazer no segundo semestre. Eu falei, mas por que eu puxei esse assunto para cá? Porque logo depois dele nós vamos falar de perispírito e vamos falar de saúde e doenças. Então, o detalhe do perispírito, nós vamos falar depois. Que eu posso adiantar muito rapidamente para você que o corpo espiritual e o perispírito é o nosso corpo que a gente vai viver no mundo espiritual. Né? Então, imagina o seguinte, quando você vive aqui na Terra, você se relaciona com as coisas através dos 5 sentidos. Não é isso? Você vive com os 5 sentidos. Sem os 5 sentidos, você não compreende a vida, você não vê, você não toca, você não sente as coisas. Você precisa perceber as coisas. Quando você desencarna, como é que você faz se o corpo físico foi enterrado, decompôs, e os sentidos? Cadê a visão? Cadê o tato? Cadê o paladar? Cadê o olfato? Cadê a audição? O espiritismo fala, não, você tem uma coisa chamada perispírito. E ele tem audição, ele tem visão, ele tem tato, ele tem paladar, ele tem olfato, tem tudo isso. Não é exatamente igual ao do corpo físico, porque ele é mais abrangente. Nos livros de André Luiz você ouve. Né? Você escuta com mais facilidade, você vê, às vezes, em 360 graus, você tem uma percepção maior, mas a gente sabe que os espíritos comem, bebem, leem, andam, volitam alguns, né? E tem olfato, tudo isso. Não estamos falando de espíritos evoluídos, é diferente. Aí a depuração é outra. Estamos falando de nós aqui desencarnados, que vamos nos ver e achamos, mas aqui estamos desencarnados, mas não parece, hein? Pois é, né? Com algumas exceções. Mas isso nós vamos tratar depois, tá? Com detalhes. Só para ficar uma ideia, né, que é bem clássica, que fala desde das aulas de evangelizações, né, para se ter ideia de como que é o perispírito, né,
toma-se uma laranja como exemplo, né? O nosso corpo físico seria a casca da laranja. Vamos pensar naquela laranja Bahia, que tem a casca mais grossa. Nosso corpo físico é aquela casca grossa. O perispírito é aquela película branca que envolve toda a laranja. Quando você tira, como se você descasca fininho, tem aquela película branca, né? E o nosso espírito seria a essência, a fruta em si. Então, é esse intermediário entre a essência, que é a fruta, e a casca grossa ali. Então, está o nosso perispírito aí envolvendo e fazendo essa ligação entre o corpo espiritual e o físico. Deu para você ter uma ideia, uma simbologia do que é o nosso espírito? Deu sim. Obrigado. Então, é importante entender duas coisas. Nesse curso, a gente não entra no perispírito profundamente, porque eu imagino que isso já foi entrado no primeiro nível, está dentro da agenda do primeiro nível. Por que eu vou falar de perispírito? Por que eu estou falando disso agora, vou falar de perispírito? Porque tem um assunto mais importante para a gente, que é do desenvolvimento humano, que é a parte de saúde e doenças, que a gente vai gastar um tempo em saúde e doenças. Porque a gente vai ter que falar da saúde do corpo físico, da saúde do perispírito, da saúde do espírito. Então, é preciso falar de tudo, da saúde psicológica. Então, isso tudo nós vamos ter que discutir, que é importante, né? É um assunto importante, e a gente precisa entender um pouquinho da composição do ser humano e falar do perispírito. Mas eu acho que mais 2 aulas a gente vai falar um pouco de perispírito. Tudo bem? Ok? Mais alguém? A ideia aqui, gente, é o seguinte, né? Que geralmente, quando eu vou perguntar assim, alguém tem dúvida? Não fica quietinho, então, subtende-se que não tem dúvida, né? Então, já que não tem dúvida, vamos mostrar o que a gente entendeu, né? Então, todo mundo pode falar. Não, porque quando a gente fala, se alguém tem dúvida, não, todo mundo quietinho, então quer dizer, todo mundo entendeu. Então é legal isso, mas eu já um debate, uma troca de ideias, porque às vezes uma coisa que você percebeu, eu tiro por mim, quando vou estudar como vocês estudam, eu vou fazendo minhas anotações aqui. E muitas vezes eu paro e falo, gente, eu não estou entendendo isso direito. Será que é isso? Às vezes eu tenho a vantagem de eu ter o Ruela aqui perto de mim, que aí muitas vezes eu pauso o vídeo e falo, olha, me fala isso aí que eu não estou entendendo, sabe? Então, direito, como é que é isso? E olha que eu estou aqui repetindo todo ano. Eu também. Então, gente, por isso que a ideia agora, daqui para frente das nossas aulas, é a gente colocar, porque às vezes corre o risco também da gente achar que está entendendo tudo e está cheio de dúvidas. Então, quando a gente coloca aquilo que a gente entendeu, sabe, compartilha, ou então, às vezes, tem até uma sacada diferente, né? Tem até uma compreensão que acrescenta. Então, para a nossa aula ficar mais dinâmica, deixar... Então, vou só mais um pouquinho aqui. Mas eu acho que essa ideia que a Grace deu, que alguém deu para ela... Não, foi incrível. Que alguém deu para ela, já rendeu frutos aqui. Já deu para algumas pessoas abrirem aí a retaguarda e falar alguma coisa. Eu acho isso muito bom, né? Muito positivo. Okay? O que eu achei interessante foi a mesma coisa dos 10 minutos. O ano passado eu acordei de madrugada e falando, olha, vou te falar, senão depois vou esquecer. E agora, da mesma forma, a mesma coisa, foi até interessante, aconteceu isso também. Tipo, fala com ele para sugerir para o grupo, para as pessoas irem se envolvendo mais, falando, olha, eu entendi isso dessa maneira, tudo, que a aula não tem pressa para correr com os assuntos, e a gente tem a oportunidade, que às vezes a gente teve uma ótica diferente do assunto, ou a gente está meio em dúvida, assim, falo, não falo, será que eu entendi ou não entendi? Então, aí, se a gente fala, a gente vai ter certeza, como eu disse agora ele teve certeza do que sobre esclarecer o perispírito, né, gente? Então, acho que nossa aula está mudando a característica. E vamos ter bons frutos, assim como
estamos tendo em relação a... Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui. Aos 10 minutos. Então, vocês estão vendo aí, né? Ok. O que nós vamos fazer na próxima aula é pegar esse material que está aqui e começar a puxar para dentro dele alguns assuntos. E a gente vai usar, inclusive, o Evangelho para isso. Eu já vi. Vai usar o Evangelho para isso, tá? E vai falar de Leon Denis, tem algumas perguntas interessantes que eu sugiro que vocês leiam, para a gente chegar no ego. Falar um pouquinho de ego. Então, a gente vai falar um pouquinho do ego, a gente vai abrir o ser humano lá, tá vendo? Fantasias, desejos, vai falar da razão do Immanuel Kant, vai falar o que é a razão. Então, a gente vai começar a entrar um pouquinho nisso tudo aqui, para a gente falar de perispírito e depois a gente falar de saúde. Tá? Então, a gente vai explorar um pouco mais isso aí, vai entender aqui, baseado no Leon Denis, baseado no Immanuel Kant, baseado no Evangelho, a gente vai entender como as coisas se encaixam aqui. Como é que a razão se encaixa aí? Como é que a emoção? Como é que o sentimento? Como é que o ego? Como é que os hábitos, as fantasias, os desejos, como é que eles se encaixam? Como é que eles se comportam aqui dentro? E sempre mirando assim, para ficar fácil entender. Existe um andar de cima e um andar de baixo. Tá? E aí nós vamos entender que o ego faz o filtro. E quando o ego é doente, ele não deixa passar instruções de cima para baixo. Isso a gente vai compreender direitinho. Ok, chegamos até aqui. Hoje eu vou pedir para todo mundo aparecer para a gente fazer um print na tela, entender a Deixa eu ver se ele vai. sugestão da Sandra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, pode sim. Se todo mundo puder aparecer aí, eu vou dar um print na tela para a gente depois divulgar a nossa carinha no WhatsApp, como a gente faz lá na Escola de Filosofia. Então, vamos lá. Tem gente aí que está só com letrinha. Se não quiser aparecer, não tem problema, mas a gente está pedindo para a gente dar um print. Às vezes a pessoa está só de pijama, não quer aparecer. Maria fica de meio pijama. Põe só a cabeça assim, né? Acho que a maior parte, uma grande parte de nós fica com meio pijama, né? É isso aí. Na verdade. Ok, tá, ó. Estão criando coragem, Está faltando 2. Está faltando 2. Opa, está chegando, só falta 2, mas não tem problema. Não vou insistir mais. Tá bom. Eu vou dar um print para depois de colocar no nosso WhatsApp. Isso é legal, tá? Então lá vai, atenção, sorrisão para a foto. O X para a foto. Oi! Agora sim. A Sandra que sugeriu para a gente. Ó, e vou dizer, tem gente que eu estou vendo a carinha aí que eu nunca tinha visto, hein? Isso é legal, isso é bom, né? Ô, gente, é o seguinte, tem alguma dúvida, alguma coisa? Foi muita novidade para muitas pessoas, eu sei, a gente vai devagar com isso, mas é importante compreender isso, porque isso puxa o perispírito. Oi! Vai lá. Oscar. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quer que eu feche meu microfone, senão dá chiado, mas pode falar. Olha só, o perispírito ele fica entre o corpo físico e o espírito, né? É o intermediário, não é? Falar que fica entre é meio complicado, mas você falou certo, ele é o intermediário. O perispírito é o corpo que não é tão materializado e que não é tão sutil quanto o espírito, que ele faz o intercâmbio. Ou seja, ele é o instrumento... É o intermediário, é o instrumento de um e de outro. Tá? E é o intermediário nos processos mediúnicos, mas isso a gente vai falar depois. Tá? Tudo bem? Tá legal. Obrigado. Um abraço. Tem alguém que não conseguiu ver o vídeo? Quem não conseguiu ver o vídeo, por favor, se denuncie aí. Mas todo mundo sabe que tem um vídeo para ver e só você, Oswaldo, que eu vou te mandar, tá? Para a gente testar. Que tem um vídeo para ver e tem um link lá para ver, tá? Que fala disso aqui, vocês vão entender melhor. Lá tem uma historinha muito bonita que é do homem no paraíso. Quem viu o vídeo sabe do que eu estou falando. Aí vai falar da mente, é isso aí, Maria José. A mente dos desejos, né? A mente dos desejos que está lá no nosso... Vocês viram lá? Corpo espiritual, físico,
princípio vital, e mente dos desejos e das emoções. Aquela mente é a mente do homem que foi para o paraíso. Lembra disso, tá? As coisas estão linkadas. Quem não viu o vídeo, pelo menos por curiosidade, vai lá ver. Gente, estamos chegando no fim, ok? Se ninguém tem mais nada... Posso fazer um comentário, Clara? Com certeza. A gente estudando aqui, me ocorreu algo que sempre quando a gente está envolvido em qualquer estudo, ou na maioria deles, sempre, qualquer que seja o assunto, a gente está gravitando sempre em torno da questão da evolução, né? Você começou a falar do comentário do Evangelho, né, no comecinho, aí você citou as bem-aventuranças. Então, mesmo as bem-aventuranças, elas saem lá do pobre de espírito, vai até o espírito puro. Se a gente estuda as revelações, as 3 revelações, sai lá do olho por olho, dente por dente, do Moisés, e vai até as lições bem mais complexas que os espíritos estão passando atualmente, né? E na questão que você está falando dos reinos, vegetal, mineral, vegetal, animal, também a gente está falando de evolução, né? Não tem como escapar disso. Eu lembrei que eu fiz um estudo recentemente, assim, dessa maneira como a gente está fazendo aqui online, de um estudo da Torá, dos livros sagrados, né, do judaísmo, que são os primeiros livros da Bíblia, né? Mas sobre a ótica da doutrina espírita. E tá até ali na Torá também, nos livros antigos, nos escritos antigos, todos também falam, de certa forma, da evolução. E o rapaz que estava conduzindo esse estudo, ele cita a ordem, né, da criação de Deus, comparando com a ciência, né? Um estudo mais antropológico, na verdade. E aí ele fala da constituição da família, como que é. Eu gravei isso, que eu achei interessantíssimo. A vida surgiu na água, a vida surgiu nos peixes, né? Então, ali os peixes jogavam seus ovinhos no mar e cada um por si, né? Não tinha nada de família. Depois vai indo para os répteis que nem as tartaruguinhas jogam os ovos ali na praia e também cada um por si, vai embora e se vira. O jacaré, não, o jacaré crocodilo já fica de olho, não cuida dos ovinhos, mas fica de olho para proteger caso algum outro predador apareça. Aí na Bíblia vai para as aves, né? E as aves já tem o cuidado, já põe o bichinho lá no ninho, traz a comidinha para ele, até que vai no mamífero, que aí a gestação já é interna, aí já tem um laço, uma ligação ainda maior, né? E a gente vai acompanhando, a gente vai ver como vai até no surgimento das espécies, elas vão de novo esse lance da evolução, né? E uma coisa que nesse estudo que eu achei interessantíssimo, que eu nunca tinha parado para pensar, quando ele fala a maioria dos mamíferos, dos animais, eles já nascem quase prontos, né? Já sabendo andar, ter que buscar alimento sozinho, eles são menos dependentes, eles mamam um curto período e de novo é cada um por si, né? E o ser humano não, o homem é bem mais dependente durante anos, né, na fase da infância, para poder assimilar ser relembrado dos conhecimentos e ficar sujeito à educação dos pais, né. E isso também, a antropologia também explica, e eu achei interessantíssimo que a ciência diz que o homem, essa característica do ser humano, que a gestação, ele nasce ainda não pronto, né, os órgãos vão se formando durante a fase da infância, deve-se ao nosso olfato muito ruim, se comparado com os animais. Porque na época dos homens da caverna, os homens de Neandertal, lá atrás, ele ainda era meio curvado, né, então, nessa transição que você falou que não é feita aqui do macaco pro homem, né, que eles chamam do elo perdido, né? A ciência classifica esse período como elo perdido. Mas nessa fase, o homem ainda andava próximos aos animais, mas ele com o olfato muito ruim, ele ficava vítima do seu predador e não tinha como caçar com eficiência. Então ele começa a levantar da savana para poder olhar ao longe e poder caçar, assim, se defender. E esse movimento foi fazendo com que o homem fosse se tornando-se ereto. E aí, para a gestação, né, na mulher, mas no nominal, o quadril foi se afunilando, foi se fechando. Então, não há como o bebê ficar muito tempo da gestação até ele estar perfeitamente pronto para nascer. Né? Então, ele nasce antes e a gente fica na fase da infância, ainda durante um período bem longo, para assimilar a educação dada pelos pais, no processo de evolução nossa depois de encarnados. Realmente é interessantíssimo. A doutrina espírita, a gente que está buscando compreender um pouco mais, estudar um pouquinho mais, nós somos... A palavra não é correta, privilegiados, mas é um privilégio você poder estudar, poder ter acesso a esse conhecimento para entender, né, que se o sentido da vida é evoluir, é sairmos aí da condição da criação até a espírito puros,
é uma caminhada longa e todos os estudos levam a isso, nos lembram o tempo todo que o objetivo da vida, o objetivo nosso aqui é crescer, é evoluir. Muito bacana esse tipo de estudo. Interessante, Marco, você colocar essa questão aí dos animais, desde dos peixes até chegar nos mamíferos, que é realmente interessantíssimo a gente observar essa centelha divina dentro de todos os seres, né? Quando você observa nos animais como que eles sabem se comportar, como se comportam. E como que alguns, falamos até isso a semana passada, na mesma categoria ali, se diferenciam, né? De alguma forma, ele já começa a ter um processo já de evolução, de mais rápido na sua evolução, né? É muito interessante isso, muito boa a sua colocação, sabe? E realmente, né? Não cabe a palavra privilegiado, mas que bênção a gente poder ter acesso, né, de compreensão, né, dessas coisas. Né? Uma coisa interessante que, quando a gente entra na abordagem científica, né, a gente sabe que a ciência tem um limite, né? Então, eu mostrei lá, a ciência, ela é o corpo físico e o corpo energético, não tem espírito. Não tem. A gente pode até falar, mas a ciência tem um cientista espiritualista. Não, isso é um nicho. Ciência, que usa o método científico, esquece, não é isso. A gente sabe que não é. Então, quando a ciência faz uma comparação, ela tem que lembrar de uma coisa. Qual a diferença de um ser humano para um mamífero que não é ser humano? Né? Um mamífero que não é ser humano, ele tem instinto e o aprendizado instintivo. Então, ele nasceu, pluft. O ser humano não, ele precisa de anos, porque tem razão, tem consciência, tem aprendizados da fala. Só aprendizados da fala leva quanto tempo? O animal não precisa de aprendizado da fala. Então, aprendizado da fala leva o quê? 1 ano, 1 ano e meio, falar mais ou menos correto, talvez 3, 4 anos. E o desenvolvimento social, quer dizer, olha quando as coisas mudam. O ser humano não é o mesmo ser humano. Essa é a diferença, né? O crocodilo é o mesmo crocodilo, mas o ser humano não é o mesmo ser humano de 2.000 anos atrás. Tem diferença. Tem diferença. A socialização faz muita diferença, né? A psicologia. Mas eu acho que o que você colocou aí é fantástico. Talvez até pensar em alguma coisa, Marco, de fazer um estudo aí breve aí, trazer alguma informação para o grupo, acho que é uma coisa legal para pensar, viu? Já vai pensando. Já vai pensando aí. Gente, foi ótimo. Chegamos no fim, já deu para dar uma mudada. Nós vamos entrar agora, abrir o ser humano, não só nos 7 corpos, vamos abrir agora razão, vontade, o ego, tal. Aí a gente entra no perispírito e vai na doença. Depois a gente vai usar esse mesmo material lá no final, que a gente vai agregar mais coisas, né? Da parte mental, da parte da psicologia, e vai fazer um negócio interessante. E lembrando a todos vocês que, conforme eu falei, eu tenho aqui, né, o programa mais próximo a mim, sempre que eu tenho uma dúvida, eu pauso o vídeo e pergunto. Vocês podem mandar perguntas no privado mesmo, né? Tiver dúvida, tá lá vendo alguma coisa, qualquer coisa, pode para mim, para ele, a gente tem o maior prazer de responder e é até bom trocar ideias, tá, gente? Então, fique bem à vontade quando tiver na hora que estiver estudando, fazendo as anotações, e tiver dúvida, fala com a gente, tá bom? Deixa eu só ver quem vai fazer os 10 minutos na semana que vem. É a Andréia. Sou eu ou ela? É a Andréia. Ô, Andréia. É a Andréia. Você vai fazer a parte final, tá, Andréia? Sim. Boa noite. Eu estou sem câmera, estou com probleminha na câmera, tá? Bom. Eu vou fechar o meu microfone. Ok. Queridos amigos, levemos nosso pensamento e coração aos céus, em agradecimento a todas as aprendizagens da noite de hoje, em agradecimento aos nossos professores, Ruela e Grace, em agradecimento à dádiva do dia de hoje, de estarmos com saúde, de estarmos em nosso lar, de estarmos presente a nossa família,
agradecermos infinitamente a Deus Pai por sua infinita bondade. Abençoe, Senhor, a todos que aqui estiveram presentes na noite de hoje e estendendo a todos a sua bênção a quem, por algum motivo, não pôde estar presente. Assim seja. Ok, maravilha. Deus abençoe a todos nessa semana. E a gente está no WhatsApp, precisar falar alguma coisa, tirar uma dúvida. Boa noite a todos. Boa noite, vamos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Boa semana. Tchau, boa noite. Fica com Beijo, Deus. daqui a pouco mando o print da tela para todos. Oswaldo, vou te mandar a mensagem. Vou parar a gravação aqui.